Epístola de Tiago, capítulo de número 2, verso 17 a 20, diz assim: Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: Tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Amém. Amém. O tema dessa manhã é fé para crer. Hoje nós vamos trabalhar um assunto que, teoricamente, é um assunto de cozinha, vamos dizer assim, para todo cristão. É um assunto que nós devemos ser muito habilidosos nesse assunto, devemos ser muito convictos acerca desse assunto, mas eu tenho percebido que uma leve confusão que tem se tornado um grave problema para a igreja nesses dias, tem envolvido essas duas menções bíblicas, tanto a palavra fé como a palavra crer. Eu estive lendo alguns artigos sobre alguns irmãos e me preocupou muito como a igreja tem sido ensinada sobre isso. Na verdade, muitos nem sabem, mas alguns irmãos em Cristo, alguns pastores, têm utilizado de conceitos filosóficos para tentar explicar um conceito espiritual. Têm usado termos psicológicos para tentar mostrar aquilo que é uma realidade invisível, que o homem não pode tocar, não pode perceber, não pode de forma alguma traduzir à altura daquilo que realmente significa esse conceito. Alguns irmãos, não sei quem plagiou quem, escrevendo sobre esse assunto, diz que existe uma diferença entre fé e crer, e disseram ali que o crer não é nada sem a fé, que na verdade a fé é uma manifestação harmoniosa entre o espírito do homem e o espírito de Deus. Apesar de parecer bonito esse conceito foi narrado por um espírita, utilizando as escrituras de forma equivocada, e foi corroborado por alguns ministros da palavra de Deus, alguns pastores, que achando isso belo, começaram a lançar isso nas suas publicações. Irmãos, nós não podemos nunca utilizar meios externos para explicar algo tão grandioso e revelador como é a palavra fé e a palavra crer nas Escrituras. Por isso eu queria que nós nos dedicássemos, porque eu tenho certeza que de alguma forma esse conceito bate na porta, na mente, no coração da maior parte da igreja, e talvez chegando até você, seja necessário a você também dar uma explicação acerca desse assunto. Então eu queria que nós observássemos aqui, a partir do texto de Tiago, como ele faz aqui um sincronismo com a palavra fé e com a palavra crer e com a palavra obra, como se essas coisas fossem realmente simultâneas, mas que ao mesmo tempo precisa que eu e você estejamos muito atentos com o significado dessa palavra, tanto em termos de conceito, como em termos de prática. Tiago diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. E ele então o convida a fazer uma comparação, e ele diz: tu tens fé e eu obras. Ele está dizendo aqui acerca do divórcio que começou a existir entre a verdade contida na palavra fé, que deve ser uma ação ou uma resposta através de movimentos externos, que são as obras. As pessoas começaram a ter fé como um conceito e obra como uma obrigação ou um mero empenho físico, como se essas coisas pudessem ser divorciadas. E ele então diz assim: crês tu que Deus é um só? E agora ele menciona a palavra crer. E ele diz assim: faz bem, mas até os demônios creem e tremem.
Ou seja, qual a aplicação real? Porque se os demônios creem e tremem, e você ao mesmo tempo diz ter fé e não pratica obras, como é que você está lidando com a grandeza da revelação do Espírito de Deus acerca desse assunto? Isso também nos envolve. E nós então começamos a trabalhar isso primeiramente no seu aspecto teológico, por mais simples que eu queira ser nessa manhã. Eu queria dizer para os irmãos que a palavra fé no seu original, né, e a palavra crer no seu original, são palavras derivativas. No entanto, quando essas palavras foram traduzidas para o latim e posteriormente para as demais línguas, essa palavra não encontrou uma forma flexível de se adaptar. Uma vez que a palavra fé é um substantivo e a palavra crer é um verbo, quando traduzido para o latim, ela não tinha uma palavra que pudesse corresponder. Lá no original grego, a palavra fé é a palavra pistis, enquanto que, por exemplo, a palavra crer é a palavra pisteuvis. Nós temos então uma distância, não sei se a pronúncia é essa, mas a ideia é essa, ok, irmãos, no português. Então, o que nós temos aqui é um derivativo da palavra fé e crer, como se fosse uma extensão entre uma manifestação espiritual com uma expressão física das duas coisas. Mas elas não se distinguem, elas se completam por ser uma expressão plena. No entanto, quando nós viemos aqui para as nossas traduções, nós encontramos a palavra pistis, no original grego, fé, traduzido assim por fé, lá no latim, que também veio para o português, foi para o inglês e para as demais línguas. E nós encontramos então a palavra pisteus, que seria uma sequência, um derivativo, que não é encontrado nenhuma flexão disso na língua latina. Então atribuiu-se a isso uma outra palavra, que traduzido para nós é a palavra crer. Então daí começou a surgir uma distinção verbal de uma coisa única, extensiva. Se nós formos para as Escrituras, nós vamos ver que essas duas coisas têm uma devida função, um devido papel e uma manifestação exclusiva de Deus que nós não podemos confundir através da verborragia que nós precisamos para entender, né, ou para expressar através de linguagem. Então eu pergunto para cada um de nós nessa manhã, você saberia me dizer qual a diferença entre fé e crer? Onde cada uma dessas coisas entram? Será que você também entende, como entendem ali alguns ateus, alguns filósofos e alguns até mesmo cristãos desorientados em termos de conceito bíblico, que isso aqui reflete uma diferença entre um e outro fato? Sendo que na verdade Deus intensificou a mim e a você um atributo maravilhoso através do qual podemos mostrar ao mundo que o Senhor é vivo. Vamos aprofundar um pouquinho mais nisso. Aí fora eles dizem que a palavra crer representa uma harmonia e uma sintonia com o Salvador. Isso não procede. A palavra crer não se trata de harmonia nem sintonia. A palavra crer é uma expressão de fé de forma pública, transformando algo espiritual em algo humano, transformando algo invisível em algo visível. Em momento algum, as Escrituras distinguem isso no que diz respeito ao valor, à aplicação, à grandeza, à potência e à necessidade de prática. Então, por favor, irmãos, que nenhum de nós se confunda nesse aspecto, tentando achar aí algum conceito separado disso. Quando nós vamos aqui, por exemplo, nós vamos começar a trabalhar a palavra fé, a palavra pistis, eu queria que você entendesse que fé é o cerne da doutrina cristã. Não existe cristianismo sem fé. Alguns irmãos, no passado,
participaram conosco do estudo da epístola de Paulo aos Romanos. Paulo aos Romanos, ele faz uma menção muito clara acerca de muitas doutrinas, e nós ali estudando aquele livro, nós chegamos a uma conclusão muito simples. Fé é Cristo. Fé é Cristo. Pode parecer subjetivo para alguns de nós, mas nós vamos entender o que isso significa, porque como fé é o cerne do cristianismo, como fé é a base para o cristianismo, nós precisamos entender que ele não procede de um esforço humano. Não adianta você chegar e falar assim: eu preciso trabalhar a minha fé, porque a sua palavra, ela não condiz com a realidade desse termo. Porque a palavra de Deus diz, irmãos, que fé é dom. Se ele é um dom, ele é algo vindo de Deus para nós. Diz a palavra de Deus assim, de uma forma muito clara: pela graça sois salvos mediante o quê? A fé. E isso não vem de vós. É o quê? É dom de Deus, está vendo? A fé não vem de você. A fé é um dom de Deus. Por isso, irmão, não tem como você querer fazer alguma coisa pela sua própria mão, ou pelo seu próprio contexto, ou pelo seu próprio esforço. Fé, irmãos, é a ministração do Cristo vivo dentro do espírito humano. E a palavra de Deus diz que todo aquele que foi salvo, todo aquele que nasceu de novo, ele nasce em espírito, ou seja, ele nasce em fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso não vem do esforço, não vem da obra, para que não haja uma glória. Olha a minha fé e a sua fé. A minha fé é melhor do que a sua fé. Fé é a expressão de Deus, um dom de Deus derramado sobre todo aquele que recebe a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Logo eu posso dizer que fé, amados irmãos, é o cerne do Evangelho. Amém. E eu pergunto, você tem fé? Eu vou ler alguns textos e não vou poder dar tempo para vocês abrirem. Aqueles que forem ágeis, abram. Depois, se for o caso, façam com cuidado nas suas casas. Paulo, lá em Romanos, no capítulo 1, verso 5, diz assim: pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Paulo diz aqui aos romanos: recebemos a graça e o apostolado, o quê? Para obediência da fé. A partir do momento em que nós recebemos o Espírito de Deus, nós recebemos o dom da fé. A minha e a sua função para que a fé seja operante e seja uma experiência na minha e na sua vida, não procede de uma reflexão, não procede de um esforço natural, nem de obras externas que foram devidamente maquinadas. Ela depende de obediência. Porque fé é a palavra de Deus, é o Logos de Deus, é o Verbo de Deus lançado para dentro de mim e de você. O Senhor diz assim: por que dizeis Senhor, Senhor, se vocês não obedecem o que eu vos mando? Como que vocês dizem que vocês têm fé, se vocês não obedecem à fé? Se vocês não obedecem o Cristo revelado, o Evangelho, que é a palavra viva do Deus vivo, entregue a mim e a vocês, não em papel que eu e vocês lemos, mas que foi devidamente escrito no coração de todos aqueles que experimentaram o novo nascimento. Esse desejo de trazer a fé no aspecto extremamente místico, transferindo a ele um potencial humano, ele é pagão, irmãos. O único interessado nisso é o adversário da nossa alma,
que pode brincar comigo e com você e dizer assim: sabe por que você ora e não acontece? Porque você não tem fé. Aí você começa: ai, Jesus, me perdoa, eu não tenho fé. Isso é uma mentira de Satanás. Quando o diabo brincar com esse assunto, você diga a ele ou responda a ele pela palavra: Satanás, fé é Cristo. E a palavra de Deus diz que Cristo em vós é a esperança da glória. E essa glória será manifesta através da minha vida. Porque a doutrina da palavra, a riqueza da palavra, a riqueza de Cristo foi derramado no meu espírito. E hoje, segundo a própria palavra, o que me separará dessa verdade? Porque ela foi derramada em amor. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, pode me separar daquilo que o Senhor derramou sobre mim, porque se eu tenho Cristo, eu recebi a fé. Se eu recebi fé, eu recebi o Evangelho lançado dentro de mim, que é a palavra viva. No princípio era o Verbo, o Logos. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. A luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ela. Veio para os que eram seus, e os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem. A palavra fé na sua flexão do grego, aqueles que receberam esse dom magnífico que te leva única e exclusivamente à prática da fé. Certa ocasião, todos nós conhecemos um texto bíblico que diz que os discípulos haviam ali pescado e de repente o Senhor Jesus, estando ele à praia, diz assim: lança a rede do outro lado. E eles falaram: sobre a sua palavra eu lanço. Isso é um desenho de fé. Fé é Cristo. Cristo no nosso espírito, em obediência ao Evangelho. Nada diferente. Ela tem ações, manifestações, um movimento dentro do nosso espírito, nós vamos explicar isso, mas por favor não deixe que o diabo te engane. Amados irmãos, se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, você pode encher os seus pulmões e dizer com toda a convicção: eu tenho fé em Cristo Jesus. Quando questionado, o apóstolo diz assim: eu sei em quem eu tenho crido. Você tem que saber. Não depende de você. É dom de Deus. Senhor, ainda que os meus olhos preguem peças a mim, ainda que meus ouvidos ouçam coisas que tentem me desviar de um propósito maior em obediência, ainda que a minha própria mente me diga que eu não consigo, eu creio naquele que tudo pode, porque maior é o Senhor do que qualquer outra coisa. Irmãos, nós não podemos pegar algo tão precioso e transformar em meritocracia. Por isso você, eu, nós, que recebemos o dínamo do Espírito, podemos narrar em alto e bom som: somos da fé. Porque a palavra de Deus então foi derramada em nosso espírito, encheu os nossos corações, então temos motivos para assim nos alegrar. Eu escrevi algumas coisas aqui para tentar também nos ajudar em termos de conceito, e uma das coisas que me senti inspirado a escrever é dizer que fé é um dom de Deus. Fé é um dom de Deus,
que muda a nossa consciência, introduzindo nela a santa doutrina de Deus na pessoa de Jesus. Fé é dom. Quando nós recebemos esse dom, ele nos transforma em nova criatura. Ele muda. Necessário vos é nascer de novo. Quando nós recebemos a palavra da fé, o Cristo vivo, a fé então, ela muda, ela transforma, ela faz nascer de novo, e a nossa consciência, que simplesmente era inclinado para o lógico, agora é ampliada para o ilógico, para aquilo que vai além da capacidade humana. Por quê? Porque não é mais eu, é Cristo em mim. Não é mais uma ação de esforço, é uma questão de espírito. Eu disse para vocês que nós podemos então basear nisso a partir de Efésios. Uma outra coisa que eu procurei aqui meditando, documentar, é que podemos dizer que fé não é sentimento proveniente da alma. Não confunda isso. Fé não provém de alma, irmãos. A expressão da fé, através da palavra crer, que é essa flexibilidade do original, de pistes, né, que seria fé, para pisteuvis, que seria crer na nossa tradução, mas que não é uma outra palavra no seu original. A fé, que é a expressão, o dom de Deus dado a nós em espírito, ele agora pode ser expresso através da nossa alma e do nosso corpo, através da expressão da sua variável, por nós conhecida como crer. Por isso, muitas vezes temos dificuldades em manifestar o crer, porque esse crer está envolvendo algum sentimento, mas fé não depende de sentimento, irmãos. Fé é obediência. Porque fé é Cristo, fé é a palavra viva de Deus. Sobre a sua palavra lançarei as redes. O Senhor disse, por exemplo, aos seus discípulos: vá até determinado lugar, ali acharás um jumentinho, dizei assim. Os seus discípulos falaram assim: mestre, eu não posso fazer isso. Eles foram o quê? Homens de fé, eles foram obedientes às instruções do Senhor Jesus, e assim fizeram, e a consequência que eles colheram disso, foi o resultado do cumprimento de tudo aquilo que o Senhor Jesus disse. Então eu disse aqui o seguinte, que nós podemos afirmar que fé não é um sentimento proveniente da nossa alma, mas é a personificação da realidade divina que nos capacita a praticar aquilo que as Escrituras ensinam. Eu e você agora transformamos o espiritual, invisível, em visível. O espiritual em natural. Aquilo que não se toca com mãos em coisas palpáveis. Isso por quê? Porque obedecemos a palavra do Senhor. Então, quando você questionar a sua fé, você deve ir direto para a sua obediência. Senhor, eu não consigo obedecer a sua palavra. Aí então você está tendo dificuldades na sua fé. Não na existência dela, mas no uso, na prática, na manifestação dela na sua vida. Os irmãos entendem? Amém. Pois não. Só uma questão do grego, na língua grega ela tem assim, é uma flexão. Isso. É uma palavra só, como se a gente tivesse no português. Canto e cantar. Exatamente. É uma flexão de um substantivo para um Como verbo. verbo. Então, como fé não podia ser, né? Transcrever, né? Então, é uma flexão, é uma palavra só, é um ato, um substantivo, que ele é flexionado como um verbo. Isso acontece com várias palavras no grego. Exatamente. E essa é a dificuldade de outras línguas, entre elas o português. Mas se nós pegarmos essa flexão e fizermos com que ela se torne coisas distintas, nós temos aí uma brecha para que o diabo comece a julgar com algo tão importante. Eu e vocês agora, através da fé,
que é um dom de Deus, dentro da flexão do grego, nós agora somos uma expressão de fé, e essa expressão de fé é traduzida como crer. Então, se você tem alguma dificuldade entre um e outro, por favor, una os dois e vamos focar exatamente naquilo que se tornou um problema para mim e para você. Mas olha só, vamos caminhar um pouquinho. Eu disse ainda que fé é a manifestação da confiança que emana do Espírito de Deus e que através da revelação das Escrituras Sagradas nos conduz à obediência. Só isso é fé cristã. Então a fé, que é a manifestação da palavra, nos conduz a uma obediência imediata. Se Deus fala assim, não pequeis, é pela fé que você não peca, não é pelo esforço. E se você entende isso, você para de lutar contra a sua carne e você começa a investir no seu espírito. Você começa a crer na palavra. Deus disse e eu creio. Imagina só, irmãos, se Moisés achasse que o poder estaria na vara, no cajado. Para tocar naquela água ele precisaria fazer uma manobra, flexionar e não sei o que, para que dali surgisse alguma coisa. Não. Por quê? Porque ele fez em obediência à palavra de Deus. Eu e vocês precisamos entender que aquilo que a Bíblia nos dá é para ser obedecido. Isso é fé. Qualquer outra coisa é invencionice. E não podemos perder tempo com essas coisas. Lá em Romanos, ainda no capítulo 1, verso 8, o apóstolo Paulo diz ainda a eles: primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Olha que coisa interessante, Paulo está dizendo que todo mundo tinha ouvido, porque era anunciado a fé dos nossos irmãos em Roma. Ele não está dizendo dos efeitos colaterais da fé, nesse momento do flexionar da fé, mas da obediência. O mundo inteiro sabe que vocês são obedientes à doutrina do Senhor. Simples desse jeito, fácil desse jeito, e eu e você não podemos perder isso de vista. Amém? Tem um outro texto lá em Hebreus, e agora eu queria trabalhar esse texto, porque a má leitura desse texto também tem comprometido muito a nossa compreensão de fé. Diz assim a palavra do Senhor, lá em Hebreus capítulo 11, verso 1: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. Olha, vamos ler com atenção esse texto, por favor, porque ele é muito representativo. Entenda só, aqui diz assim: ora, a fé é o que, irmãos? Firme fundamento. O que é fé? Fundamento. Qual é o firme fundamento da fé? Cristo, que é a pedra angular, que é o firme fundamento. A fé é Cristo, o firme fundamento. Ok? Nós temos que ler a Bíblia com a própria Bíblia. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que o quê? Que se esperam. Não confunda essa fala do Senhor. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, não das coisas que você espera. Captaram? Ou não? Porque as pessoas estão achando que fé é o firme fundamento das coisas que na nossa concupiscência nós estamos esperando, mas não, é o que se espera da fé. O que a igreja espera de Cristo? É a glória. Não é que você ganhe na Mega Sena, não é que você conserte isso ou aquilo, ou que você seja curado. Essas coisas podem acontecer a partir do momento em que Deus assim o queira, mas a fé é o firme fundamento das coisas que se espera.
A fé é Cristo na esperança de que um dia Ele há de voltar e resgatar a sua igreja. Esse é o propósito da fé e esse é o propósito do Evangelho. Jesus, nós continuamos aguardando o Senhor. Por quê? Porque a fé foi derramada em nossos corações como dom, e a partir de agora eu tenho toda a obediência para abreviar o dia do Senhor. Fica parecendo uma coisa estranha, porque nós estamos pregando Bíblia, e as pessoas gostam de ouvir humanismo. Tenha fé para você vencer a sua dificuldade. Isso é uma verdade, se ela for colocada no lugar certo. Seja obediente a Deus para você vencer a sua dificuldade. Tenha fé para você vencer, aí sim. Agora, fé como pensamento positivo, isso não resolve a vida de ninguém. Isso é um misticismo sem nenhum valor na vida de nenhum cristão. Fé é Cristo. Cristo em nós, a palavra, o verbo, o alfa e o ômega, o que era e o que é e o que há de vir. Isso então potencializa essa ministração e esse contexto. Olha só o que é que fala Pedro lá na sua epístola, primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, verso 9. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Vamos juntar isso aqui, irmãos? Eu sei que esses assuntos exigem de mim e de você, mas se você não tiver fundamento, você vai sofrer sem a mínima necessidade. A fé é um dom de Deus. A fé é Cristo em nós. Cristo em nós se manifesta através do Evangelho, as boas novas, que o Espírito de Deus vivifica em nossos corações. A mim e a você, ao receber a fé, cabe como pessoas, seres humanos, a obediência. E então, o autor da Epístola aos Hebreus diz, de forma clara, que a fé é a certeza das coisas que se espera, ou seja, emendando com Pedro, o fim dela é a salvação das nossas almas. Igreja, você crê na salvação da sua alma, porque isso é fé. Eu queria que fosse mais. É muito mais. Mas sem esse princípio, não é nada. Entenda, você pode utilizar o gotejar da fé, os respingos da fé em coisas cotidianas. Mas, irmãos, isso tudo só tem efeitos temporários para esse mundo. Você pode usar essa fé, ou a manifestação dessa fé, nas suas coisas diárias. Eu vou entrar nisso agora, o nosso tempo já está bem avançado. Mas você pode utilizar isso, no entanto, muito cuidado, porque isso pode tirar de você o principal, o fundamento. A fé é que o Senhor Jesus, uma vez por todas, morrendo na cruz do Calvário, derramou o sangue por você. E você, que foi caro demais para Ele, você valeu o sangue do precioso Jesus Cristo, seu único Filho. Ele te resgatou, Ele te comprou, e Ele te guardou nele. E Ele tem para você reservado uma viva esperança, que é a salvação da sua alma. Eu tenho fé. Mas eu sou uma pessoa muito temperamental, pode ser. Mas você tem fé. Jesus é uma realidade para você. Louvado seja o Senhor, porque você tem reservado a salvação da sua alma. Não confunda, porque isso é fundamento de fé. Continuando então, nós podemos, por exemplo, utilizar a palavra de Paulo lá em 1 Coríntios 2,5, que diz: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Nós começamos a ter problema quando queremos apoiar a fé em conceitos, em sabedoria humana.
Não, irmão, fé é poder de Deus mesmo. Deus, no seu poder, na sua grandeza, na sua onipotência, na sua onisciência, ele simplesmente pegou um atributo e falou assim: todos que creem, recebam fé. É um dom de Deus. Agora, se você quiser utilizar sabedoria humana, filosofia ou coisas do tipo, sinto muito, você não vai conseguir alcançar a grandeza dessa revelação. Bom, vamos lá então. João, como que eu vou lidar então com isso? Se fé é o fundamento, é o derramar do dom de Deus em mim, como que eu vou conceituar essa flexão da palavra fé, a nós traduzida como crer? Então nós vamos ler um texto bíblico, esse eu quero que vocês abram comigo. Vamos lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, no verso 21, por favor. Os irmãos acharam? Evangelho de Marcos, capítulo 9, verso 21 até o verso 24. Vamos ler, diz assim a palavra do Senhor. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Esse texto é muito esclarecedor. Fala acerca então de um homem que tinha um filho possesso de demônios. Nada resolvia a questão daquele menino. E ele então, ouvindo falar do mestre, diante do mestre, ele foi e pediu uma ajuda natural. Ele disse assim: se podes alguma coisa, me ajuda. O desespero de um pai. E o Senhor Jesus disse: se podes, tudo é possível ao que crê. Irmãos, essa expressão, essa flexão dessa palavra, aí ela passa a agir diretamente naquilo que eu e você mais entendemos. Porque, como eu disse para vocês, fé espiritual e é dom de Deus derramado no nosso espírito. Ela é trabalhada através da obediência. No entanto, a flexão dessa palavra é a expressão almática, física e mental de algo espiritual. É quando eu transformo em visível alguma coisa invisível. Ou seja, isso começa agora a passar pela minha humanidade. Pode parecer complexo, mas não é. A palavra de Deus diz assim, olha só, para vocês entenderem. Lá em Romanos também, é um livro que você não pode deixar de estudar. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso não vem das obras para que ninguém se glorie, lá em João, ok? Romanos diz assim, se com a tua boca confessares, por favor, com a tua boca confessares, e em seu coração o quê? Creres que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, serás salvo, visto que com a boca se faz confissão para a salvação, mas com o coração se crê. Amém, irmãos? Olha o que a palavra flexionada representa. Fé espiritual derramada através de Cristo no novo nascimento. A flexão significa manifestação humana de algo espiritual. Por isso diz o seguinte, confessa com a boca e crê com o quê? Com a alma, com o coração. É aqui que nós vamos expressar essa fé. Aí você transfere algo espiritual em algo sintomático. Você agora está sentindo. Quando o Senhor Jesus chegou aqui para esse homem,
e disse assim: tudo é possível para aquele que expressa a fé, para aquele que crê. Aquele homem, sentindo a inspiração, disse assim: eu creio, mas eu te peço, ajuda na ausência, na minha falta de obediência, de fé, de Cristo, de fundamento. Emocionalmente, eu consigo crer, mas me ajuda porque tem algo que me falta. Vocês estão entendendo? Ou não? Amém. Amém, irmãos? Eu e vocês muitas vezes temos esse sentimento trabalhado, mas nos falta a obediência à palavra. O meu povo sofre porque falta conhecimento. A palavra de Deus diz: acaso tenho eu mais prazer em que se ofereça holocaustos e sacrifícios do que em se obedeça a minha palavra? O obedecer é melhor do que o sacrificar. Eu e vocês precisamos obedecer a palavra, obedecer Cristo, obedecer em Cristo, o sermos nova criatura. Aí então a expressão da fé é uma expressão obediente através do crer, que é uma manifestação visível. Eu e vocês, na flexão dessa palavra, agora transformamos algo espiritual e invisível em algo palpável e real na natureza humana. Diz a palavra de Deus que o Senhor Jesus, aproximando-se, aquele jovem começou então a se contorcer, e o espírito saiu dele, pensaram que ele estava morto, o Senhor o levantou e ele foi entregue, liberto ao seu Pai. Entenda uma coisa, irmãos, esse link que eu e você temos tido problemas, não está ligado às emoções, que é a flexão dessa palavra, mas está ligado à origem dessa palavra, na obediência à palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz assim: e recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Galiléia, até os confins da terra. Sabe o que isso significa? Fé. Senhor, o Senhor me deu o poder para testemunhar. Abra sua boca e testemunhe. Qualquer coisa fora disso é engano de Satanás. Porque através da manifestação obediente dessa fé, você agora transforma na flexão da palavra traduzida por nós em crer, em algo que as pessoas também vão poder desfrutar. As pessoas aí fora têm dito que crer não é suficiente para a salvação, que para a salvação tem que ter fé. E eu volto a dizer, irmãos, é uma mentira, porque crer é um derivativo de fé, expressão visível de uma coisa invisível. A própria palavra de Deus diz, por exemplo, lá em João capítulo 3, primeiro o seguinte, Romanos capítulo 10, verso 11, diz assim: todo aquele que nele crê não será confundido. Ou seja, todo aquele que expressar a obediência pela fé, não tem confusão. Sabe como que você é diferenciado do mundo, irmãos? Pela expressão de fé, pela flexão por nós traduzida como crer. Enquanto está todo mundo, irmãos, morrendo, irmãos, de receio e medo com relação ao futuro, a diferença minha e sua é que eu e vocês temos descanso em Cristo Jesus. Porque a palavra de Deus diz que é Ele que nos guarda, o guarda de Israel. Ele protege a minha e a sua vida. E se alguma coisa sobrevier a nós, Ele é o Deus Emanuel. Ele estará presente conosco. Estou terminando. E eu queria só mais um pouquinho da sua atenção. A diferença que existe é que todo aquele que crê não é confundido. Quando nós começamos a expressar e começamos a materializar essa fé, para que as pessoas entendam através do nosso falar, através do nosso agir, do nosso movimento, eu e vocês então estamos apenas expressando a fé de uma forma visível. Mas o crer e o fé
são a mesma coisa, somente no derivativo, somente numa flexão. Amém? Amém. Quero concluir então, por exemplo, quando nós lemos aqui 1 João 3,23, diz assim: e o seu mandamento é este, que creiais no nome de seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. Olha que coisa interessante, que você expresse Jesus através da sua fé, do seu fundamento. Isso é que está sendo dito na palavra. Muito claro para aqueles que ouviram, mas parece que são duas coisas distintas. Se você tem Cristo, você ama. Isso então é uma expressão clara de fé, irmãos. Não fique pensando você que expressar fé é única e exclusivamente coisas palpáveis. As coisas palpáveis são um reflexo de um fundamento. Batalha por esse fundamento, reaviva esse fundamento no seu espírito. Essa é a função minha e sua. 1 João 5, 10 e 11 diz assim: quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso faz, porquanto não creu no testemunho de Deus, de que seu Filho foi dado. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. A verdade é que o Senhor nos deu fé através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Bom, termino então com uma leitura. Deixa eu pegar aqui esse texto para você. Hebreus capítulo 11, verso de número 6, que diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, o quê? Creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem Cristo, sem o fundamento, sem a obediência a esse princípio, não se agrada a Deus. E ele diz: é necessário que aquele que tem comunhão com Deus expresse essa fé, creia que Deus o ressuscitou dentre os mortos, creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Amados irmãos, crer é um ato de submissão, pois quando crê, o homem obedece ao mandamento de Deus, ou seja, se faz servo. Então eu e vocês precisamos agora manifestar toda a obediência que nos é requerida pela palavra de Deus, baseada no princípio de fé, que nos levará à expressão do crer, que é quando eu e você transformamos algo invisível em visível. Mas, por favor, não se confunda. Todo aquele que nasceu de novo tem a fé do Senhor em seu espírito. Que nós possamos transbordar, que nós possamos manifestar e que isso comece imediatamente nas nossas vidas. Não sei o que te aflige, não sei o que te preocupa, não sei quais são os seus medos nesse momento, mas eu queria dizer para você com toda segurança: o Senhor te reservou em Cristo Jesus a maior entre todas as vitórias, que é a salvação da sua alma. Que isso seja para mim e para você força suficiente para que as nossas adversidades momentâneas sejam superadas pela graça e pela operosidade do Espírito Santo, que pela graça de Deus nos fará agora transformar em visível coisas invisíveis. Quando orarmos por alguém, não é a sua oração, é Jesus, através da fé, através do fundamento. Se a palavra de Deus te autoriza, faça, e você colherá o fruto da fé. E então, todos saberão acerca do que representa crer nele. Amém? Amém. Terminamos por aqui a fala dessa manhã.